Olá! Hoje a gente vai mergulhar num capítulo dramático e, olha, bem pouco conhecido da vida de um dos maiores pensadores do século XX. É a história da fuga de Claude Lévi-Strauss da Europa em plena guerra. Uma jornada que, sinceramente, testou todos os limites do corpo e da mente. Para começar, vamos tentar imaginar a cena. Isso não é uma sala de aula, não é uma biblioteca. O ano é 1941 e o lugar é o porão de um navio de carga, superlotado, no meio do Oceano Atlântico. Nas palavras do próprio Levi Strauss, era um lugar com barracas de tábuas, sem ar nem luz, uma longa vala para o uso que se adivinha. Pois é, essa era a realidade brutal a bordo. E aí fica a pergunta, né? O que levaria alguém, ainda mais algumas das mentes mais brilhantes da Europa, a se submeter a condições tão terríveis? A resposta, como a gente vai ver, é uma história desesperada de sobrevivência, mas também de uma resiliência incrível do espírito humano. O navio até que tinha um nome imponente, Capitaine Paul Lemerlet. Mas como já deu para perceber, a realidade ali dentro não tinha nada de grandiosa. Aquilo não era uma viagem de lazer, de forma alguma. Era uma fuga desesperada da Europa que estava pegando fogo. 350. Guarda esse número. Era a quantidade de passageiros amontoados nesse naviozinho de carga. Um número que, segundo o próprio Lévi-Strauss, o enchia de espanto. Era na prática uma cidade flutuante de refugiados desesperados. E para todas essas 350 pessoas, sabe quantas cabines existiam? Apenas duas. É isso mesmo, duas. A grande esmagadora maioria foi jogada nos porões, que ele descreveu, em beliches improvisados. Forrados de palha, um ambiente sufocante, sem ventilação, sem luz. E essa viagem durou 19 dias. 19 longos dias nessas condições subhumanas. São quase 3 semanas de calor insuportável, de sujeira, de confinamento. E aí a gente se pergunta, né? Como é que alguém chega a um ponto desses? O que levou essas pessoas até esse navio, sem ilusões? Então, para a gente poder entender, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Vamos para a França ocupada, numa época em que o continente inteiro estava se tornando basicamente uma grande armadilha. Naquela época, um visto era muito mais que um carimbo no passaporte. Era a chave para a vida. Era a linha que separava a perseguição da liberdade. E para intelectuais judeus, como era o caso do Lévi-Strauss, conseguir um visto era literalmente uma questão de vida ou morte. E aqui a história chega num momento de tensão que, olha, dá para sentir o coração na boca. Lévi-Strauss está no consulado brasileiro. O destino dele está nas mãos de um homem, o cônsul Luiz de Souza Dantas. Ele descreve a cena. A mão estendida, a espera que não acaba. O mundo inteiro parece ter parado naquele instante. E então, a devastação. O visto foi negado. A porta simplesmente se fechou. As palavras do próprio Lévi-Strauss mostram o peso esmagador desse momento. Só que essa recusa não foi o fim da luta. Pelo contrário, significou que a busca por uma saída teria que ser ainda mais desesperada. A partir daquele momento virou uma corrida contra o relógio. De Montpellier a Marsella, ele revirou as docas, os escritórios, procurando desesperadamente qualquer rota de fuga. E finalmente ele conseguiu uma passagem naquele navio de carga, o Capitaine Paul Lemerlet. E foi só então que ele descobriu que não estava sozinho nessa. E é isso que nos traz de volta ao navio. Porque no meio de toda aquela miséria, aquela embarcação transportava uma carga humana simplesmente extraordinária. Era, por mais irônico que pareça, uma verdadeira arca intelectual. Olha só quem estava a bordo. Além do Lévi-Strauss, estava ninguém menos que André Breton, o papa do surrealismo, e Victor Serge, uma lenda revolucionária que tinha trabalhado lado a lado com Lenin. 3 gigantes do pensamento do século XX, dividindo o mesmo porão imundo. E aqui a gente vê a dualidade incrível daquela viagem. De um lado, você tinha a realidade brutal do corpo, o calor, a fome, o aperto. E do outro, a resiliência da mente. Lévi-Strauss e Victor Serge debatendo Lenin, Breton organizando jogos surrealistas. Aquilo era um seminário flutuante no meio do inferno. Depois de semanas que devem ter parecido uma eternidade, finalmente, terra à vista. Mas a aprovação, como eles logo descobririam, estava muito, mas muito longe de terminar. O próprio Lévi-Strauss descreve um momento em que, no meio da noite, se avistou o farol de Fort-de-France.
Tenta imaginar o alívio, a onda de esperança que deve ter passado por aquele navio. O brito de terra, o sonho de um banho de comida de verdade. A liberdade parecia ali, ao alcance da mão. Só que tinha um problema. A Martinica, na época, era controlada pelo regime de Vichy, que era o governo francês que colaborava com os nazistas. E eles não viam ali refugiados, buscando segurança. Eles viam, nas palavras do Lévi-Strauss, um carregamento de bodes expiatórios, de gente indesejável que deveria ser tratada com desprezo. Então, em vez de uma recepção de boas-vindas, cada passageiro foi levado para um interrogatório humilhante. Eram tratados não como vítimas, mas como traidores. Foram acusados de abandonar o país de forma covarde. A liberdade, mais uma vez, estava por um fio. E o destino final não foi a liberdade, foi outro tipo de prisão. Todos os passageiros foram internados num campo chamado o Lazareto. A jornada que começou no inferno do navio os levou diretamente para o confinamento em terra firme. Isso faz a gente pensar, né? Como é que uma experiência tão extrema, essa jornada pela desumanização, acabou moldando o trabalho futuro dessas pessoas? Como isso mudou a forma como eles passaram a entender a humanidade, a sociedade e a própria civilização? É algo para se refletir.